Aleluia. Levante a sua mão. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Esse poder vai atingir agora, num raio da sua casa, da sua família, toda maldição, toda palavra contra você, todo espírito de doença, tudo aquilo que tenta impedir a bênção, a cura e a vitória, caia por terra agora em nome de Jesus. Nessa oração, querido, tenha fé, porque os seus olhos não precisam ver, suas mãos não precisam tocar, mas você precisa crer. Você precisa ouvir Deus falar com o seu terceiro ouvido, que é o seu coração, e acreditar que o Deus a quem tu serves é o Deus de milagres. Eu quero que você agora pense no seu lar, pense nos seus familiares, pense na sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, pela fé, que caia por terra todos os inimigos de Deus, todos os inimigos do teu povo, Senhor. Manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, tocando nos corações, abençoando as famílias, quebrando maldições, palavras contrárias, Senhor. Pai, insulto do diabo, Senhor, quantas vezes o inimigo usa a boca de alguém para difamar, para blasfemar, para ir contra a tua palavra, mas nós declaramos em nome de Jesus que toda seta, todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, profetizamos a tua vida sobre os doentes, saúde, Senhor. Profetizamos a tua vida, Senhor Deus, sobre aqueles que estão agora debaixo do tacão do inimigo, oprimidos, Senhor, que sejam libertos, curados, sarados. Pai, toque agora com poder, toque agora com autoridade, Senhor Deus. Pai, pela palavra do Senhor que já foi liberada nessa noite, nós declaramos, Senhor Deus, a cura, a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Se há alguém na tua casa que está debaixo de maldição, debaixo de doença, debaixo de opressão, vivendo uma vida de escravo, escrava de Satanás, nós declaramos a libertação. Nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Toca, Senhor Deus, agora, nesse leito de enfermidade, toca nesse quarto, toca, Senhor Deus, nessa enfermaria, toca nessa pessoa, meu Pai, toca nessa criança, toca agora, Pai, sobre os doentes, uma unção de cura, uma unção de vitória, Senhor Deus. Toca na carne, nos ossos, toca, Senhor Deus, na mente, toca, Senhor, no cérebro, nas pernas, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, em nome de Jesus, no sangue. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós declaramos nessa noite a tua vitória, Senhor, sobre a tua igreja. A vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Diga comigo, eu recebo essa vitória no nome de Jesus, pela minha fé. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Hoje nós começamos uma série de mensagens relacionadas à libertação. E quero deixar bem claro, irmãos, que a libertação atinge 3 níveis, tá? Espírito, alma e corpo. E nós precisamos entender que o Senhor quer fazer isso conosco. Amém? O Senhor quer operar essas maravilhas conosco. E não é fácil, porque as pessoas pensam, porque são evangélicas, estão na igreja, isso é suficiente. Não. Precisamos continuar buscando, confiando, meditando na palavra de Deus. Precisamos considerar que nós somos seres que nos abatemos, nos ferimos. Então, nós precisamos de uma força que seja maior do que a nossa força. Precisamos entender que o operar de Deus, o agir de Deus, vem através
da nossa consciência. Nós precisamos ter consciência disso. Uma vez a pessoa falou assim para mim, mas essa pessoa bebe, fuma. E eu falei, e daí? Parece que isso é um grande impedimento para Deus. Mas ela bebe e fuma, mas está aqui no altar. Vem para o altar. Ou nós cremos num Deus que opera, ou nós vamos considerar que Deus não pode fazer nada. A mente das pessoas estão presas a algum tipo de ação, de atitude que a pessoa... Irmãos, nada disso é impedimento para Deus. E um dos assuntos que nós vamos tratar é justamente esse. As feridas do passado. Eu quero dizer que Deus cura as feridas que ainda estão latentes, sangrando na vida de muitas pessoas. E nós precisamos aprender com Deus como devemos receber a nossa cura, a nossa libertação, porque eu digo libertação aí não é do espírito, mas é a libertação da alma. Porque muitas vezes nós vimos para a igreja, estamos aqui louvando o Senhor, mas a alma está debaixo de trauma, e abaixo de dor, de sofrimento psicológico, emocional, falta de perdão. A alma está dominada por um ressentimento, por mágoas. E como nós podemos nos livrar daquilo que nos fizeram no passado? Como nós podemos tirar essas coisas que permanecem tatuando na vida do cristão? Vai ser salvo, mas vai ser salvo sofrendo a vida toda aqui na terra. Vai ser realmente um agente de Deus nos céus, mas vai viver uma vida completamente sem abundância. E nós vamos começar uma série de mensagens a respeito desses temas. E hoje nós vamos falar aqui, esse Deus cura as feridas do passado. Tem mais perturbador do que essas marcas, não tem mais um agente torturador do que essas feridas, que às vezes tem sulapado as pessoas, né? E eu quero ler um Salmo 139, os versículos são 23 e 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, essa é uma mensagem que revela como é, de fato, a mente humana, a alma humana, como as pessoas vivem, e por mais que estejam na presença de Deus, com algo que é perturbador, que é um fantasma. Essa declaração é a declaração dos maiores salmistas da Bíblia, é uma declaração dos maiores reis da Bíblia, é uma declaração que revela o coração de alguém que por um momento estava com ódio, com mágoa, com ressentimento, que estava vivendo perturbado debaixo de toda essa tensão do passado. Nós não estamos falando menos do que um grande salmista chamado Salmista Davi, Rei Davi. E se a gente for ler o Salmo 139 todo, há uma revelação de quem é Deus, de quem somos para Deus, e um impasse que ele vive em relação ao ódio que foi gerado contra os seus inimigos. A Bíblia não fala quem são esses inimigos, mas fala que ele tinha ódio mortal. E ele pede até para Deus matá-los. E ele fala a respeito dessa mágoa que ele deseja ver o pior para essas pessoas. E a gente percebe que nessa revelação dele, de quem é Deus e quem é ele para Deus, é dominado por uma fúria tão terrível de ódio, que ele pede para Deus
atropelar os seus inimigos. Tirei dos meus caminhos. O verso 21 diz, o Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Verso 22, eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Olha o amargor. E é uma coisa tão importante a gente falar aqui a respeito da mente, porque existe uma área na mente que nós guardamos ali tudo quanto não presta, tudo quanto não foi resolvido, tudo quanto foi ferido, magoado, nós lançamos e dizemos o seguinte, eu quero esquecer disso, mas isso tem vida própria. Emoções, traumas, sentimentos têm vida própria. Quero dizer, são coisas vivas que não saem. Não saem. E aqui a gente percebe que o salmista, ele está exprimindo verdadeiramente aquilo que ele tinha guardado, o seu passado. E quis, de alguma forma, ser advogado de Deus. Porque ele está querendo ensinar a Deus como tem que fazer as coisas, né? Já viu esse tipo de oração contrária? Já viu esse tipo de oração que as pessoas fazem de tudo e esquece que Deus é poderoso, que Deus é amor, que Deus é benevolente, que Deus é misericordioso, enquanto as pessoas parecem exercer o poder sobre Deus. Deus se tornou capacho de muitas pessoas. O salmista é dominado por esse sentimento e ele abre a sua mente. Quando ele abre a sua mente, eu quero dizer que existe uma portinha, uma janelinha, que fica numa área da mente que é trancada. E de vez em vez, essa portinha sai e saem os seus monstros, saem os seus vilões, saem as coisas mais absurdas. E justamente contra as pessoas e também contra a lei de Deus. A gente percebe que o salmista tem essa condição porquanto estava aguardando algo do passado, algo que não lhe fez bem. E é justamente esse assunto que eu quero tratar, porque enquanto nós não formos resolvidos do passado, ele será sempre um presente a atormentar as nossas vidas. Ele será sempre algo para dominar as nossas emoções, as nossas atitudes, nossos pensamentos. Vai ser alguém que pode também se entrever na nossa parte cognitiva. A gente pode ter perda de memória, a gente pode ter também ações psicossomáticas, irritabilidade, raiva, mágoa que vai gerando, sabe o quê? Ódio contra as pessoas. Então a gente percebe que o salmista aqui, por um momento, ele permite algo que estava dentro dele se manifestar, porque muitas vezes nós não temos poder sobre essas coisas. E aqui ele manifesta no verso 21 em diante e 20 em diante ele fala, do verso 19 em diante ele fala, ó Deus, como eu gostaria que tu acabasse com os maus, gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Então essa santidade que tenta tomar a advocacia celestial para proteger Deus. E a gente vê como isso estava bem introjectado, bem afundado na vida desse homem que nada menos do que um dos maiores reis de Israel, rei Davi. Reinou por 40 anos de prosperidade, de vitória. Seu reinado teve muita abundância, muita paz, mas a Bíblia diz que ele também teve os seus momentos de recaída por causa daquilo que o atormentava. É o que mais nós estamos vendo hoje, saber lidar com as dores do passado, ressentimentos, saber lidar com pessoas que nos frustraram, nos traíram, pessoas que nós depositamos confiança, investimos, sentimentos, alguns
receber investimento até financeiro, mais revestimento de amor, de carinho. Muitos pais, né, têm essa dor, porque a hora que mereciam receber justamente o apoio, o carinho dos filhos, são muitas vezes maltratados, são rejeitados. E essa é a grande razão de nós estarmos aqui, para saber lidar com esses sentimentos. Como nós podemos lidar com isso? Que aquilo que nos machucou ainda está dentro de nós, dentro de uma área que nós não temos acesso. E se manifesta em sinais, sintomas e fora de controle, né? Principalmente pessoas na ansiedade, elas perdem a percepção da consciência e muitos têm surtos, né? Porque as pessoas pensam em só surtos psicóticos. Nada disso, gente. Qualquer pessoa pode ter surto. E surto nervoso. Quantas vezes a gente já viu isso? Gente pegar um copo e pá, partindo na parede, sair batendo, quebrando tudo, amassando o carro. Mas essa pessoa não tem nenhum sinal de psicopatia, mas é surto nervoso, raiva acumulada, ressentimentos. Eu creio que a maior libertação é a libertação quando nós temos autoconsciência, temos conhecimento de Deus para operar nas nossas vidas. Eu digo para vocês que não é fácil, mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Amém, irmãos? Ele levou, nós precisamos aprender a confiar nele, a levar as nossas almas para um lado onde ela possa verdadeiramente receber esse refrigério de Deus. E percebam aqui que abruptamente, ele é dominado por uma consciência que é contra tudo aquilo que ele havia falado. E eu quero dizer, graças a Deus por isso, amém? Porque a maior manifestação que Deus está na vida da pessoa é quando ela dá espaço para a mudança, dá espaço para arrepender-se, para ter novas atitudes. Vocês percebem que o mesmo que está falando do versículo 19 ao versículo 22, não é o mesmo que está falando do versículo 23 ao 24. Parecem ser duas pessoas. Porque esse que falou contra aqueles que haviam lhe feito mal, ele pede uma cura interior, uma libertação interior. Verso 23, ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Ele pede a Deus um autoexame, agora ele mesmo pede a Deus, Senhor, examina-me, prova-me e conhece os meus pensamentos. Essa foi a oração-chave. Você pode dizer amém? Quando nós sabemos que por nós mesmos não podemos ser justificados, ser curados. Muitas vezes é uma dor. Irmãos, eu sei porque a minha habilidade é essa, ouvir as pessoas. É um sofrimento de desabafo. É um sofrimento que tem desabafo, tem trauma, tem lágrimas, tem coisas que feriram não só a mente, mas feriram o corpo, a moral. São pessoas que foram achincalhadas, abusadas de todas as formas. E são pessoas que vêm vivenciando essa mágoa, essa dor, essa ferida. E, de repente, o Espírito Santo toca profundamente e diz, olha, eu te conheço, conheço o teu coração. Ninguém pode se esconder de Deus, ninguém pode fugir da presença de Deus, amém, irmãos? Ninguém pode fugir da presença de Deus, ninguém. E o texto diz, prova-me e conhece os meus pensamentos. O verso 24 diz, vê se há em mim algum pecado, alguma coisa que ele faz mal, e guia-me pelo caminho eterno.
ele sai dos pensamentos humanistas, aquilo que fica flutuando na consciência, fervilhando de mágoa e de dor, de raiva. Ele pede, Senhor, tira minha mente dessa construção e leva-me pelo caminho da tua vivência, do teu lugar santo, da eternidade que só tu moras. Você pode dizer amém? Pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Eu quero dar alguns passos com você, como nós podemos nos livrar e ter cura do passado, ter cura das feridas do passado. Nós projetamos aqui algo importante para nós trabalharmos nessa visão. Os passos, é o 13, isso, os passos para o perdão. Uma das coisas assim que a gente precisa entender para Deus operar, primeiro passo, reconheça suas feridas. Não as esconda de Deus. Reconheça. Fale com Deus. Diga que isso está te perturbando, diga que isso não está te fazendo bem. Mostre para Deus que isso é algo que está permanente em você. Porque, meu irmão, quem é ferido vai viver ferindo as pessoas. Quem é ferido, fere. Quem não tem trauma, dá amor. E essa é a grande realidade, porque as pessoas acabam multiplicando aquilo que elas têm guardado dentro delas. O segundo é, identifique as emoções envolvidas. Veja se você está se tornando se tornar uma pessoa raivosa. Como você está lidando com a sua dor? Você está sentindo raiva ou você não está sentindo raiva? Acaba sendo uma desculpa para não perdoar, porque você está sempre retroalimentando aquilo que você já deveria esquecer. E é isso que tem acontecido. Desculpa para não perdoar. O perdão é um padrão dos céus. Ninguém aqui tem poder dizer eu não te perdoo, porque o perdão não vem do homem, vem de Deus. Jesus sentiu raiva e indignação. E essa foi contra o mal, contra o pecado, não contra as pessoas. Raiva é uma emoção válida. O que você faz com ela é que a torna boa ou má. Você ter raiva contra o pecado, ótimo. Você ter raiva contra a iniquidade, ótimo. Contra a injustiça, ótimo. O que você tem feito com a tua raiva? A gente tem visto sucessivas ações de agressão. Esses dias eu assisti um vídeo de um homem que, por raiva, ele deu tantos socos numa mulher que quebrou a mandíbula dela. E ela tem que fazer uma cirurgia maxilar terrível. E depois se arrependeu. Isso é muito comum, principalmente nos homens, porque exerce mais poder, mais força contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos. As mulheres também exercem força, mas a maioria dos casos são os homens que agridem as mulheres. E a gente vê tudo isso por quê? Justamente porque não sabe lidar com essa revolta que tem dentro de si, com essa raiva. E às vezes o que acontece muito no campo das sessões, a gente vê que aquela raiva cai para quem não tem nada a ver com isso. Simplesmente ela é despejada e ali a pessoa tem uma tal sensação de compensação, que não é, na verdade, mas agride, né? Quantas vezes você já viu uma pessoa que não podendo ir dar soco na parede, né? Dar murro na porta? Então, para onde nós estamos direcionando esse sentimento? Nos pecamos quando deixamos a raiva nos controlar. Jesus falou, né, que não pode
passar mais do que um dia raiva. Pode passar, irmão. Os passos para o perdão. Reprimir ou descarregar a raiva trabalha contra a sua cura. Toda vez que você pensa mal de alguém, pensa contra a pessoa, você está trabalhando contra a sua libertação, contra a sua vitória. O caminho da sua vitória é você fazer com que essa raiva trabalhe para sair da sua vida sem atingir as pessoas. Reprimir ou descarregar a raiva trabalha contra a sua cura. Ressentimento é o subproduto da raiva não expressa. A gente vai ver aqui, ó, ferida e mágoa. Paro de culpar. Cancelo a dívida. Continuo culpando. Alimento o ato de culpar. Amargura e ressentimento. E lá em cima, na ferida, liberdade e recuperação. Nós temos dois caminhos para tomar, para tratar a ferida e a mágoa. Ou você para de culpar ou continua culpando. A ferida e a mágoa estão trabalhando dentro do ser humano. Cancelo a dívida ou alimento o ato de culpar? É duro, mas é a realidade. Liberdade e recuperação ou continua amargura e ressentimento, sempre retroalimentando. O que fazer com a raiva? Que é um sentimento que hoje tem assolado todas as casas, todas as pessoas, ainda mais nesse tempo que nós temos vivido, onde as pessoas têm se irritado tanto por tudo. Reprimir, consequências que uma pessoa começa a ter sinais e sintomas que está reprimindo a raiva. Consequências, depressão, amargura, desconfiança, autopiedade, ansiedade, crítica a respeito dela mesma, doenças psicossomáticas, apatia e etc. E aí também nós encontramos desafogar. Você vai desafogar essa raiva. Você pode gritar, chorar, espernear, entrar em pânico, contagiando todos ao seu redor. São coisas que nós podemos perceber como tem assolado as pessoas. E isso é o espírito humano que está oprimido. Eu não estou falando que é demônio, não. É uma libertação de si mesmo. Sentir, mas não expressar imediatamente. Nós precisamos entender isso, né? Saber controlar, saber administrar esse sentimento. Né? A Bíblia fala que aquele que ouve conselhos é sábio. Aquele que fala demais acaba se atropelando nas suas próprias palavras. Existem momentos, queridos, que no meio de uma discussão ou de um debate, um problema de família ou no trabalho, é melhor você fechar a sua boca. E aprenda a administrar essa serenidade, essa harmonia entre você e Deus e o universo e as coisas ao seu redor. Pensar nas coisas boas, tá? Então, sentir, mas não expressar imediatamente. E até coloca ali, contar até 10. Provérbios 29, 11 diz, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Pode passar. O que fazer com a raiva? E é aí que nós queremos agir com essa ação. Transformar isso em algo que seja de sublimação. Porque, irmãos, não tem nenhum outro mecanismo psicológico que pode trazer tantos benefícios que o próprio Senhor Jesus nos ensina a todo momento, enquanto as pessoas tentavam acusá-lo e condená-lo, até chamá-lo de filho do capeta, né? Ele tratou aquilo como uma forma de se proteger e falar de graça, de amor e de poder. Então,
eu quero que vocês atendam e sinta como isso é importante. Tá? Quando vocês estiverem assim, procure alguém de confiança. Procure alguém que realmente vai te ouvir sem te questionar, sem ficar te interpelando. Procure alguém para conversar, alguém maduro. Estabeleça limites para se proteger, para que não ocorra novamente. Porque às vezes as pessoas querem insistir numa coisa que não tem como fazer. Então, impõe limite. É o momento de você ficar distanciado de certas coisas que podem provocar seu sentimento. Nós, como trabalhamos com uma pessoa que está em depressão, essa pessoa está ali num estado de desrealização. Está ali no estado de estar se decompondo psicologicamente. A gente sempre fala para a família, olha, por favor, não leve problema para essa pessoa, não fale de coisas que estão acontecendo no momento. Tem que respeitar, você tem que pôr limite de se proteger, para você não afundar. Então, é o momento das pessoas entender que é o momento de cancelar a dívida, de abrir o coração, de liberar aquilo que está dentro de você, de tirar todo esse peso. O que o salmista aqui viveu? Considere a possibilidade de reconciliação. É uma maneira de você não se transformar num monstro. A busca da cura. Eu sei que magoei e sei que fui magoada. Temos que enfrentar isso, tratar essa mágoa, perdoando e pedindo perdão. Temos que crer no amor incondicional de Deus. Esse amor nos dá condições de enfrentarmos o que precisamos enfrentar. Romanos 8,39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é algo eterno. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a te deixar assim. Deus nos chamou para a transformação, para a mudança. Ele quer te moldar, Ele quer que você seja a criatura que Ele criou para ser feliz, plena. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento de destruição, todo pensamento de ódio, de raiva, levamos cativo, significa nós entregamos para Cristo, no altar de Cristo. Lembra daquela situação da senhora que alguém estava condenando porque ela fumava, porque ela bebia, mas ela vinha aqui no altar? É justamente isso, você reconhecer e dizer, Senhor, eu levo meus pensamentos, levo meus sentimentos para ser cativos, consagrados em obediência no altar do Senhor. 2 Coríntios 10:5. Deus Pai, peço perdão por rejeitar ao Senhor e a sua palavra. Perdoa-me por não acreditar que o Senhor me ama e me aceita. Olha que coisa linda agora. Renuncio a toda resistência a Deus e ao Espírito Santo. O ser humano, ele com sua raiva, com seus sentimentos, ele cria resistência a se entregar nas mãos do Senhor. Pela autoridade que me foi dada por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que morreu por meus pecados, destruo a barreira da rejeição a Deus e renuncio a Ele, renuncio a ela em nome de Jesus. Renuncio a barreira em nome de Jesus. Justamente foi o que aconteceu na mente desse homem do Senhor, Davi.
é reconhecer que precisa de perdão. Foi ofendido, mas também ofendeu. Nós vivemos numa transição, irmãos, não estamos no céu. Nós vivemos numa transição, significa nós estamos indo para a casa eterna, mas não estamos na casa eterna. Nós precisamos entender que estamos numa transição e que esse corpo é limitado por sofrer as agruras, as revoltas dessa vida. E é nesse momento que nós temos que nos apegar a Deus com fé, com confiança, e saber que em nós agora habita o Espírito do Senhor, amém? A nossa mente não tem outra diligência a não ser o Espírito do Senhor. E quando diz ali, também quero reconhecer e pedir perdão por alimentar o sentimento de tristeza, de autopiedade, por sentir ódio de mim mesmo. Rejeito toda depressão, apatia, sentimento de inferioridade, insegurança, fracasso, sentimentos de culpa. Não quero mais me sentir fraco, morrendo, apagado, desanimado, desesperado. Perdão, ainda por ter tido sentimentos suicidas ou ter atentado contra a minha própria vida. Porque é um crime a pessoa atentar até contra a sua própria vida. É um crime. É um crime. Queridos, nós temos dois caminhos. Ou você obedece ou você não obedece. Pastor, como é que eu faço para me livrar? Você tem que levar cativo todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todas as mágoas, renunciar toda essa barreira por Cristo Jesus e entregar toda a sua alma. Porque, irmãos, não existe ninguém mais poderoso do que o Espírito Santo para trabalhar na alma humana. Ele conhece, ele perscruta os nossos pensamentos. E aqui diz, aceito, ou escolho aceitar seu amor por mim e por quem o Senhor quer que eu seja. E é esse momento que o Senhor quer que você seja. Pai, peço perdão por rejeitar outras pessoas. Peço perdão por não perdoar aqueles que me feriram, por ter guardado ressentimento e ser amargo com as pessoas. Escolho ser uma pessoa que aceita e que não rejeita. Amém? Você pode dizer isso? Amém? Escolho ser uma pessoa que aceita e que não rejeita. Amém. Renuncio a todas as palavras, acordos e conexões com esse espírito da rejeição. É uma barreira que o inimigo coloca na vida da pessoa. E a pessoa não entende que ela precisa buscar a cura. E a cura está justamente dentro dela. Quando ela tem esse autoconhecimento de dependência de Deus e saber que todos esses sentimentos rasteiros, sentimentos que só desconstrói verdadeiramente o ser humano, que só trabalha para fazer com que haja confusão, essas coisas precisam ser rejeitadas. E assim diz, Deus abençoe. Perdoar não é esquecer. Isso é amnésia. Perdoar é se lembrar, sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Por isso, é uma decisão, não um sentimento. Eu quero dizer para você essa noite, o Espírito do Senhor Deus está trabalhando na sua vida, para que no seu coração, na sua alma, possa agora começar um novo momento. Você dá essa oportunidade para você. É muito difícil? Mas o Espírito Santo trabalha por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo ora por nós. Amém, irmãos? Olha que privilégio, o Espírito Santo de Deus está orando por você, está orando por mim, está orando quando nós não sabemos orar. Ele ora por nós.
Nós precisamos nos livrar das feridas do passado. E receber a cura é você se abrir para Deus. Não adianta nós sermos religiosos, conhecer a Bíblia, ser um biblicista, sabe os versículos, sabe os textos, mas não aplica. Isso não adianta de nada. O que adianta é você reconhecer. Existe no Salmo 51, o versículo 17, uma das mais preciosas expressões, quando o salmista estava vivendo atormentado e não estava mais sentindo a presença de Deus, e ele estava com a sua vida atormentada. Mas, aí já está aqui, Salmo 51, verso 17. Ó Deus, o meu sacrifício é espírito humano, não é Espírito Santo, não, espírito humano, o seu espírito, meu espírito. Está falando que, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não rejeita. Por isso que as pessoas falam assim, como eu posso acreditar, meu irmão? Deus conhece quem é verdadeiramente arrependido. Deus conhece. Nós só conhecemos a aparência. Eu posso te julgar aqui, irmã Aurora, pela sua aparência. Mas eu estou errado. Porque eu não te conheço por dentro. Quem te conhece por dentro só é o Eterno. E uma das coisas que pode afetar a vida de uma pessoa, trazendo doenças, e já é conhecido hoje pela neurociência, a ciência da psicossomática, muitas doenças são oriundas da mente. Pessoas que não perdoam, pessoas que guardam mágoas, pessoas que têm ressentimentos, pessoas que só vivem cutucando aquela ferida e ela nunca para de sangrar, porque o ódio toma conta da pessoa. Uma das coisas que atingiu o rei Davi foi essa ação, que ele não se sentia em paz, não se sentia mais feliz. O Salmo 51, verso 10, o salmista, ele pede ao Senhor: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Ele estava despersonalizado. Ele estava perturbado. Ele pediu ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós permitimos que esse espírito de mágoa, de revolta, de ressentimento, destrua famílias, prosperidade, saúde, relacionamentos. Nós sabemos como fazer, impedir para que isso não tome proporção. É muito triste ver uma pessoa vivendo assim. Uma pessoa chegou para mim e falou: eu estou errado querendo conhecer o meu pai. Semana passada essa pessoa falou isso para mim. Por quê? Porque minha mãe não permitiu conhecer meu pai. Mas por quê? Ela tem ódio dele. Vocês estão entendendo como isso vai entrando no escalonamento e vivenciando novas gerações? E eu falei, biblicamente, psicologicamente, você tem todo o direito de conhecer seu pai. Eu não concordo, irmãos, com nenhuma ação de infidelidade conjugal e de uma gravidez que seja algo fora do casamento. Nunca concordei, não vou concordar. Agora, eu não posso dizer que uma vida na concepção não seja uma obra de Deus. O ato pode ser errado,
mas a concepção foi o Criador que criou. Nós estamos vivendo num tempo muito perturbador, mas precisamos nos livrar dessas sobrecargas, sabe? Dessas, sabe, são mazelas. Precisamos nos livrar disso, pedir ao Senhor perdão. Precisamos de cura. Eu quero que você se ponha de pé nesse momento. Vou convidar aqui o pastor Humberto para fazer essa oração sobre as nossas vidas. Oração pelos nossos corações. É um tempo de libertação, irmãos. É um tempo de vitória, amém? É um tempo de vitória, você pode dizer amém? Tempo de vitória, nós precisamos ter vitória sobre essas causas. Nós precisamos ter vitória sobre todas essas ações contra as nossas mentes. A mente é um campo de batalha de verdade, mas nós precisamos ter força do Espírito Santo. Eu quero que você, em nome de Jesus, enquanto estamos orando, quero convidar aqui os pastores para chegar até você, para levar o óleo da unção sobre a tua cabeça e pedir que esse óleo chegue na tua vida, em nome de Jesus, que os pastores vão levar. Você não precisa vir aqui não, os pastores vão levar enquanto o pastor Humberto está fazendo essa oração. Feche seus olhos, abra o seu coração, peça ao Senhor essa bênção. Os pastores vão levar até você. Ó Deus, como tu disse na tua palavra, cria em mim um coração novo. Oh, aleluia. Ó Deus, que nós possamos, cada dia, glória Senhor, a Deus, estar em tua presença. Senhor, cria um coração novo naquele, Senhor, que está amargurado, aquele que está triste, por aquele que não perdoa e carrega esta dor sobre o teu coração. Pessoas ainda, Senhor, que dá o perdão, mas bem longe de mim. Eu te perdoo, mas você fica bem longe de mim. Isso não é um coração puro, Senhor. Isso não é um coração, Senhor, cheio do teu Espírito. O Senhor foi cuspido, machucado, foi furado ao seu lado, e o Senhor perdoou todas as suas falhas. Daqueles que se levantaram contra o Senhor Jesus, daqueles que o traíram, daquele Senhor que talvez nós no nosso pensamento acha que jamais essa pessoa ia fazer isso. Senhor, que nesse momento, Senhor, tu entre agora, Senhor, na vida dessa pessoa. Se essa pessoa tem alguma mágoa, se tem alguma coisa que atrapalha a sua vida espiritual, porque isso atrapalha a sua vida espiritual a prosseguir. A tua vida espiritual é só ter aí. Ela não prossegue porque você carrega isso dentro de você. Não há perdão na tua vida. Tu não consegue perdoar. O teu perdão é você lá e eu aqui. Mas o Senhor não quer assim. Ele te colocou neste lugar. Você é escolhido do Senhor. O teu nome está escrito no livro da vida. Como é que pode? Se o teu nome está escrito no livro da vida, você é um servo do Senhor que perdoa os pecados, que perdoa as falhas. Tu é o Deus que entra na vida. E o amor que está aqui dentro do nosso coração, que tu colocaste, é para que nós possamos erguer e viver em comunhão com a tua casa. Quando nós falamos a casa, Senhor, nós estamos falando
cada membro, cada irmão, cada homem, cada conhecido, cada vizinho. É o Senhor que trabalha sobre as nossas vidas. Se nós não estivermos na presença do Senhor, como nós podemos pregar o Evangelho, falar do teu amor para os nossos vizinhos, como nós podemos falar para nossas famílias, que tu é Deus sobre a nossa vida? Qual é o teu testemunho que você tem dado? Como que é? Como é o seu andar? Como é o seu levantar? Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu sei, Senhor, que nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. E nessa noite você pode, na sua casa, dobrar o teu joelho e pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, nessa noite eu quero ser diferente. Eu vou perdoar aquele que me magoou, aquele que me machucou, porque eu não sou Deus, mas eu perdoo ele, Senhor, porque tu existe na minha vida. Tu és o Deus que tudo pode na minha vida. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, visita aquele que ainda não foi visitado, Senhor. Aquele que dobra o seu joelho à noite, de madrugada, e fala contigo, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que nessa noite, tu vai falar. Tu vai agir sobre a vida do teu povo, Senhor. Tu vai falar, Senhor, nesta noite, e vai mostrar o caminho que você deve prosseguir. O amor que Ele te deu, você precisa distribuir Ele. Você precisa falar com essa pessoa. Você precisa pregar. Você precisa dizer para ele: ei, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo tira aquele do fundo do poço, Jesus Cristo restaura a vida e dá abundância sobre a tua vida. Ele é o Deus da tua vida. Você tem essa unção de Deus. Quando você dobrar o teu joelho, Ele nessa noite vai falar contigo. O Senhor está sobre a tua vida, meu irmão. Talvez você esteja acostumado, mas o Senhor fala contigo. Talvez é necessário você dobrar o teu joelho e falar: Senhor, aonde que eu preciso? Aonde que eu preciso ir, Senhor? Aonde que eu preciso falar do teu amor, Senhor? Aonde eu estou? O Senhor nesta noite, que Ele visite o teu coração, e você saia deste lugar aqui abençoado. Não seja um crente acostumeiro. Eu já ouvi essa palavra. Essa palavra vai se renovar cada dia na tua vida, porque o Deus que você serve é um Deus de ontem, é um Deus de hoje, é um Deus que está aqui. Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para te levantar, Ele tem poder de entrar na tua casa e tirar o mal, Ele tem poder de levantar a tua família, Ele tem poder de tirar o teu filho lá do fundo do poço. Ele tem poder sobre a tua vida. Você não é nada sem Deus. Quem é você sem Deus? Não fique como um crente acostumeiro. Já estou acostumado com isso. Você precisa se levantar. Você precisa orar. Você precisa guerrear, porque os dias são maus. Guerreia, guerreia, porque Deus está contigo. A palavra precisa ser pregada. A palavra precisa ser levada nos hospitais. Precisa ser pregado nas cadeias,
nas praças, no seu vizinho. Ele vai te usar, porque você é escolhido do Senhor. Você tem o privilégio de ter o teu nome escrito no livro da vida. Por isso que Ele te chamou. Não pense que você está aqui em vão. Você só vem aqui para assistir a pregação, os louvores. Não, você é escolhido do Senhor, é escolhida do Senhor. Ei, usa a tua espada, começa a trabalhar na obra do Senhor, começa a ser valente, porque o Senhor vai fazer algo tremendo na sua casa. A sua terra será sarada. A sua terra será sarada. Todo mal, toda enfermidade, toda palavra ao contrário, tudo aquilo que se levantará contra a tua vida, vão cair por terra, porque o Senhor Jesus, Ele determinou sobre a tua vida, escolhido do Senhor, escolhida do Senhor, renova as tuas forças diante de Deus, renova as tuas forças, seja forte na obra do Senhor, que as demais coisas na tua vida serão acrescentadas sobre ti. Você é abençoado. Nessa noite, dobre teu joelho na sua casa, fale com o Espírito Santo de Deus. Você vai receber a unção de Deus sobre ti. Em nome de Jesus, nós proclamamos a palavra do Senhor. Nós declaramos nessa noite que o Espírito Santo de Deus te renove, te levante. Não deixe você apasmado, não deixe você parado, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você. Segura a palavra do Senhor. Segura nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele passeia sobre este lugar. Ele passeia sobre este lugar. Ele está vendo agora a tua vida diante do altar do Senhor. Ele quer que você se levante. Se levante, seja forte. Seja forte. Seja forte. Possa guerrear na obra do Senhor. Pregue o Evangelho, pregue a palavra, não importa o que seja, leve a palavra. Perdoe aqueles que te ofenderam, perdoa aqueles que te magoaram, porque Deus está no controle de tudo. Ele é Deus sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Nada pode te impedir de servir ao Senhor. Levante a bandeira, levante as tuas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu servo. Eu não posso mais viver assim. Eu não quero ser crente acostumeiro, Senhor, mas eu quero fazer a tua vontade. É muito pouco que você tem dado. É muito pouco que nós fazemos para Deus. Se for colocar, é tantas coisas boas que o Senhor tem nos abençoado. Receba a unção de Deus sobre ti. Saia deste lugar abençoado. Em nome de Jesus, levante a tua mão e aplauda ao Senhor com toda a tua força, porque você não está aplaudindo a mim, mas está aplaudindo a um Deus poderoso, um Deus que te criou. Ele te tirou lá do fundo do poço um dia, e você está aqui para glorificar o nome do Senhor.